Olá, quero te dar as boas-vindas para 2020. Este é o Planner, é o meu super planner que eu desenvolvo desde 2014. Então já faz vários anos que eu tenho desenvolvido um é mais do que um calendário, é um planejador. Né? Ele vai me ajudar a organizar meus eventos, a planejar. Sabe aquelas resoluções do final do ano? E aí você pensa, nossa, no ano novo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí daqui a pouco chega outro dezembro, dia 31, e você pensa, puxa, podia ter feito tanta coisa. Então, conseguir visualizar, sabe? Imaginar, a hora que você começa a visualizar esses seus sonhos, já é um passo para começar a realizá-los. Tanto é que desde que eu comecei a gravar esses vídeos, eu tenho uma frase que eu sempre falo: quem planeja, realiza. E aí, vamos planejar para realizar muito em 2020? Para quem já tem comprado todo ano, já sabe essas informações básicas. Então, esse vídeo é voltado para você que de repente está conhecendo o Planner pela primeira vez. A criação dele foi a partir de um post-it. Então, eu vou fazer aqui, vou grudar ele aqui. Então, cada dia, ok, vou diminuir um pouquinho. Repare, ele tem o tamanho na versão impressa, né? Aqui na tela a gente tem uma versão digital só para você ter uma noção. Ele tem o tamanho exato de um post-it amarelinho, que existem aqueles menores, as flags, que eu até comento em vídeos anteriores, que eu costumo marcar meus compromissos confirmados na horizontal, a confirmar na diagonal, e quando esse compromisso foi cancelado, eu tenho a posição dele na vertical. Porque a vantagem do post-it é que você pode desgrudar e grudar e reagendar para uma outra data. Mas eu comecei a ter uns buracos na minha agenda. Eu pensava, será que eu não fiz nada nessa época? E na realidade não. O evento mudou de data, então eu desgrudei e grudei num outro lugar e o espaço ficou em branco. Eu pensei, eu não fiz nada? Fiz sim. Por isso que eu criei esse formato de posição do post-it para eu saber o que alterou, o que foi cancelado, para eu ter uma noção. Porque às vezes você acha que, puxa, eu não fiz o suficiente, não me esforcei. Mas na realidade, você já fez muita coisa, você consegue realizar muito. E quando a gente vê o planner todo preenchido, fala assim, nossa, quanta coisa eu consegui concretizar, quanta coisa eu consegui realizar naquele ano. Então, como uma visão geral, o que tem o planner? No mês de janeiro, ele vai ter aqui deixa eu ver se ele aparece dezembro do ano anterior. Porque quando a gente está no primeiro mês, você fica, puxa, tal compromisso ou tal atividade a gente realizou quando? Então, ter um mini dezembro auxilia para a gente dar uma olhadinha. Todos os feriados nacionais, como já é padrão na maioria dos calendários, né, estão em vermelho. E nessa cor, nós temos pontos facultativos, como Carnaval, e feriados de São Paulo e Rio de Janeiro, porque são as maiores metrópoles. Então, é onde muitas pessoas têm negócios com essas cidades, então o feriado dessas cidades, desses estados, influenciam. E eu também adoro horóscopo chinês, e ano que vem é o meu ano, voltou para o meu ano, a gente vai ter o ano do rato. Inclusive, no mês de novembro de 2019, a querida Vanice Bonavigo, ela é uma numeróloga cabalística incrível. E ó, em homenagem a ela, como 2020 vai ser a cor verde, então eu falei, o que eu tenho no meu armário de verde? Então, ela comenta nesse evento, como 2020, como será? Ela conta várias coisas, inclusive, né, ela menciona também o início do Ano Novo Chinês, dentro do horóscopo chinês. Então, nós temos algumas datas comemorativas, como Dia das Mães, Valentine's Day, Dia do Índio. E aqui, mais para o final, ou melhor, para metade do ano, o que nós temos? Para mim, às vezes eu assumo compromissos de final de semana, então ficava muito
complicado quando eu tinha sábado num canto, ou melhor, sábado num canto e domingo no outro, né? Com a semana começando no domingo. Então, esses meus planners, eu criei eles com o período aqui da semana dos dias úteis e os finais de semana, eles ficam juntos. A cada 2 anos nós temos eleições. E todo ano que tem eleição ele reveza entre Copa do Mundo e Olimpíadas. Por isso que em 2020 nós teremos eleições lá em outubro, que eu já mostro. Mas aqui no meio do ano nós vamos começar a cerimônia de abertura das Olimpíadas em Tóquio. Vai ser no dia 24 de julho. E reparem, sabe quando você ganha 2 metadinhas? Porque os calendários, normalmente eles são feitos para economizar espaço. E esse daqui eu falei, eu preciso de um dia inteiro de compromisso. Eu não posso receber 2 metades. Então, todos os meses você vai ter, em 5 semanas, 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Então, pode acontecer dele aparecer o finalzinho do mês anterior ou o comecinho do mês seguinte. Então, por exemplo, aqui a gente tem o início das Olimpíadas e ele vai continuar aqui. Então, repare que o número aqui ele está menorzinho, porque ele é referente ao mês anterior. Então, na realidade, a gente vai ter aqui ó, um final de semana de Olimpíadas e uma semana inteira, né, com mais um final de semana de Olimpíadas. Então, depois a gente retoma aqui o segundo semestre. Olha aqui, já temos o primeiro domingo e último domingo de outubro, as eleições. Então, primeiro turno e segundo turno. E esse ícone que tem aqui é o período da Bienal do Livro em São Paulo. E no mês de novembro, a quarta quinta-feira de novembro, nós temos o Dia de Ação de Graça. Então, na sexta-feira seguinte é a Black Friday nos Estados Unidos, né? Porque o Dia de Ação de Graça no Canadá é uma outra data. Então, você já pode se planejar, né? Apesar de que agora tem Black Week, Black Month, já tem o November Black, mas, por exemplo, quando você estiver em outubro, dependendo do que você quer comprar, já vai planejando para não cair numa Black Fraud. E no mês aqui de dezembro, olha só o que nós temos. Além, né, do nosso querido Natal, temos um feriado no Rio de Janeiro. Nós temos janeiro e fevereiro do ano seguinte, porque muitas das vezes as pessoas vão decidir por algum evento antes ou depois do carnaval. Então, no mês de dezembro, você tem aqui janeiro e fevereiro para você se planejar em relação ao carnaval do ano seguinte. Eu quero mostrar para você a versão impressa. Olha só. Ele é grande. Então, é importante você, quando decidir em encomendar o seu planner, saber qual que é o espaço que você pretende colocar. Porque aqui, ó, esse comprimento, ele tem 112 centímetros. E 90 centímetros de altura. Então, você tem esse espaço para colocar o planner? É muito importante avaliar. E agora, eu quero te mostrar a versão vertical. Então, na vertical, ele tem 1,34 m de altura e 75 centímetros de largura. Porque ele foi, assim, para atender uma querida aluna minha de Porto Alegre. Ela se chama Valdívia. E quando eu estive lá, ela falou assim, eu não tenho parede. E eu olhei, realmente, ou era janela, móvel, ela não tinha nenhuma parede disponível. Eu pensei, e agora? Mas quando eu bati, ele falou, você tem uma porta. Então, nós desenvolvemos uma versão na vertical. Ele é quase da minha altura. Brincadeirinha. Então, essa é a versão vertical. Então, aqui, ele tem 75 centímetros de altura. E meu braço não alcança até lá embaixo, mas aqui ele tem 1,34 m. Por isso,
é importante você medir o espaço, porque apesar dele ser indicado para portas, as portas no Brasil não são padronizadas. Então, essa largura de 75 centímetros, às vezes não tem. Então, ou se tem, o que acontece? Eu tive cliente que me ligou e falou, Liz, eu fiz o seguinte, eu cortei pela metade e coloquei primeiro semestre acima da maçaneta e segundo semestre abaixo da maçaneta. Né? Tive outro cliente que grudou essa parte bem no comecinho da porta e o final de semana meio que dobrou junto com a parede, então ele fez aqui uma dobrinha e ficou aqui encostado na parede. Então, antes de encomendar o seu, experimente medir o espaço para ver se você realmente tem um local adequado para pendurar o seu planner. E quem planeja, realiza. Desejo muitas realizações para o seu 2020. Até!